Olá pessoal, saudações, aqui quem tá falando é o Talim e sejam bem-vindos a esse vídeo onde eu vou ensinar sobre Line Art, ou Line Work, se você quiser falar, mas Line Art é mais fácil. O que acontece? O trabalho de linha, o que você vai fazer para deixar uma line interessante em volta do seu personagem. Bom, aqui eu tenho o Ozob, eu tenho um personagem do RPG de Cyberpunk do Jovem Nerd. O que eu gosto de fazer nas minhas artes é o seguinte: a linha do lado de fora ser mais grossa e a linha do lado de dentro ser mais fina, tá vendo? Para dar os detalhes. E por que eu faço isso? É só porque sim? Não exatamente. Vamos imaginar aqui. Se eu fizer esse objeto aqui, ó. Vamos fazer um objeto. Que objeto vai ser esse? Vai ser um olho. E desse olho vai vir assim. Olha como é que vai ficar. Vai ter um carinha, tipo um olho de One Piece, que é todo redondão. Tem um pedacinho de olho. Esse é nosso querido olho. Ele transmite uma emoção aqui. Eu posso ainda colocar alguns negocinhos mais... Mas, imagina esse olho, que já não é tão bom, tão absurdo, se as linhas fossem da mesma grossura. Elas não fariam muito sentido. Porque, ó, cadê o destaque? Essas linhas estão passando o quê? Parece machucado, parece o quê? E essas daqui já passam uma intensidade. Ou imagina o contrário. Se todas essas linhas aqui fossem finas, passa a emoção que a gente quer? Eu acho que não. Não passa. Então brincar com essa variação de linhas, as linhas mais grossas junto com as linhas mais finas, dão o efeito que a gente procura, que é impacto. A gente sempre quer causar algum tipo de impacto em uma arte. Então, se é uma arte mais pesada, você usa linhas mais grossas, talvez. Você usa uns rabiscos mais agressivos. Então, e se é uma arte mais fofinha, frufru, você usa linhas mais suaves. Você usa linhas mais tranquilas. Então, de acordo com a linha que você usar, vai passar um sentimento diferente. Não é uma parada que a gente percebe, mas é uma parada que a gente sente. É meio louco essa parada de arte, mas ó, essa linha aqui é interpretada de forma mais suave pela sua mente, pelo seu cérebro. Ó que tranquilidade, ó. Se, vamos supor que isso seja, sei lá, um braço de um personagem, um tentáculo de metal, qualquer coisa. Se é algo desse estilo, vai ser interpretado meio, que fofinho. Mas, se é algo pá, 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 nesse estilo aqui, ó, tá, toma-lhe, e tá. Olha como já passa uma sensação mais de perigo, mais pontudo, sabe? Ó, tem pontas. E aqui eu posso fazer linha redondinha, e aqui eu faço um parafuso, tá ligado? Olha como são formas parecidas, mas elas passam uma emoção diferente. É para isso que serve a linha. Ela não é só cobrir o esboço. Ela tem que passar, tem que fazer o seu papel, entendeu? Então, daqui já pode sair um braço com várias garras, pode sair um braço com várias garras, e vai dar aquela impressão de, nossa, que perigo. Mas daqui pode sair um bracinho mais suavezinho, talvez com alguma coisinha, sabe? Para isso serve a linha. Aprendendo isso, sabendo para que elas servem, como você pode aplicar elas, a gente pode passar para esse personagem aqui. Que eu vou fazer a linha aqui rapidinho. Bom, Talim, você terminou a linha do contorno do personagem. É aí que eu tenho que parar de usar as linhas grossas? Não. Quer dizer, depende da situação do seu desenho. Mas o que acontece? Quando eu falo de usar contorno de linha mais grosso, eu não estou querendo dizer só o contorno do personagem, o shape geral dele. Não. Contorno que eu digo é de objetos. Vamos supor, o rosto dele é um objeto, o cabelo dele é outro objeto.
E então, a granada dele provavelmente eu vou usar a linha mais grossa. Porque essas linhas mais grossas, elas dão um peso no desenho. No final do vídeo eu vou explicar mais sobre. Mas elas dão um peso diferente. É aconselhável, não é uma regra. Você pode mudar isso de desenho para desenho que você fizer. Mas é aconselhável de que você use linhas mais grossas para dar destaque nas formas gerais do personagem ou do objeto que você estiver fazendo. Porque as linhas mais finas você pode guardar para os detalhes. Por que eu digo isso? Vamos pular um pouquinho aqui. Ó, vou fazer outra camada aqui para os detalhes. Se eu for fazer essa dobrinha dele aqui, assim, vai parecer um corte, vai parecer uma cicatriz. Não vai passar que isso é só um detalhe. E se eu fizer assim, pronto, é um detalhe no personagem. Mas se eu fizer, vamos apagar aqui esse nariz. Se eu fizer o nariz assim, pô, cadê a forma da granada? Cadê as paradas? Vai parecer só um detalhe. E não é um detalhe, é outro shape. É outro tipo de... é um objeto que é para chamar atenção. Isso eu vou fazer com o rosto do personagem. Aqui, ó. Pronto, tô delimitando algumas formas. Nossa, eu tô passando a minha receita de bolo e você tá tendo a chance de estudar isso, hein? Fica de olho. Porque se eu tivesse recebido essas dicas quando eu comecei a desenhar, eu estaria muito mais longe, muito mais fácil. Olha só como é que o shape da granada já está se tornando alguma coisa. Ó. Então os contornos mais grossos deixem para as formas e os contornos mais finos deixem para os detalhes. Agora vai ser, já está sendo, né, as linhas de detalhes. A boca seria muito difícil para fazer assim e daria um destaque que eu não estou interessado nela ainda. O que acontece? Ó, eu vou construindo e fazendo detalhes mais minuciosos. Eu vou dando mais zoom. Aqui está separado em duas camadas. A camada de linhas mais finas, onde estão a maior parte dos detalhes, e a camada de linhas mais grossas, que estão as formas. Então, sem a camada de linha mais grossa, fica tudo meio solto, e sem a camada de linha mais fina, fica tudo muito limpo, muito sem nada. Então, de pouco a pouco, os detalhes vão aparecendo. Mas fora isso, o que está acontecendo também? Eu estou decidindo o que eu vou fazer em linha mais grossa e o que eu vou fazer em linha mais fina. Então, o contorno da granada, sim, eu vou fazer em linha mais grossa para dar um destaque maior para a granada. Mas os detalhes que tem nela, eu vou utilizar de linha mais fina, porque eu posso fazer coisas mais interessantes, que com a linha mais grossa só pegaria muito espaço e não teria o impacto que eu estou buscando. E pouco a pouco a arte vai se construindo. A parte da line art é uma parada mais cadenciada, digamos assim. Você tem que manter o ritmo e pouco a pouco você vai buscando o que é melhor. Tem coisas no esboço que ficam meio avulsas, ficam meio soltas. E você não sabe muito bem o que é cada coisa. E aí na hora da linha, você consegue delimitar melhor. Aqui não tem queixo, mas eu acho que fazendo um queixo vai ficar melhor. Aqui no esboço os dentes estão meio amontoados. Então na parte da linha que eu vou definir melhor eles, onde começa, onde termina, onde está a gengiva, onde está o dente, ó, tal. Enfim, depois da parte de detalhes finalizada e depois da parte de contorno finalizada, a parte mais grossa e a parte mais fina, olha como é que fica nosso querido Ozob. Uma vergonha, né? Tudo parece meio vazio, Thalin. Vi esse tutorial até aqui à toa? Não. Porque a parada é o seguinte. Quando você usa bastante cor preta, bastante linha, muitas vezes, dependendo do seu estilo, é necessário você preencher algumas partes com preto. Quando a galera faz mangá ou coisas em nanquim, para não ficar gastando grafite à toa, elas fazem marcações.
Então ela faz um X aqui, um X aqui. Porque a próxima pessoa que for pintar, ou ela mesma, vai lembrar, ó, aqui é para pintar tudo de preto. No digital a gente não precisa disso, mas é bom saber. Então, com algumas partes pintadas de preto, já vai dar, ó, já dá um peso completamente diferente para a arte. Por isso, toma cuidado na hora de usar a cor preta, porque você pode dar uma impressão de que você não quer. Esse é um desenho mais no meu estilo, no meu traço. E se fosse um desenho infantil, eu não colocaria tanta cor preta assim, entendeu? Eu também não colocaria tantas formas pontudas. Então depende da mensagem que você quer passar. Bastante cor preta dá um peso diferente na arte. Geralmente nos meus desenhos eu faço a sobrancelha totalmente preta, porque eu acho que fica legal, dá um impacto interessante. Mas eu já errei muito fazendo uma sobrancelha muito grossa com a cor preta, então ficava bem estranho. Mas é errando que se aprende, né? Você comete erros e depois você conserta esses erros. Então, algumas partes pretas podem dar a noção de, como é que eu posso dizer? De volume. Olha como aqui a gente já entende que essa parte de dentro da roupa dele é mais escura, é mais fechado, sabe? E olha como o desenho já está conseguindo se sustentar sem o esboço. Olha como o desenho já consegue ter o seu volume mais interessante sem o esboço. Só com a parte preta, as linhas de contorno das formas e as linhas mais finas. E é basicamente assim que se constrói. O resto é decisão artística. Eu uso geralmente essas 3 etapas, mas o resto é decisão artística. Eu vou fazer isso daqui mais assim. O que eu vou? Eu vou fazer rachura aqui? Não, eu não vou fazer rachura. Eu vou fazer bolinhas para imitar os mangá e tudo mais. HQ depende de você. De acordo com a linha que você usa, passa uma mensagem diferente. Você vai conseguir fazer artes mais do seu jeito, passando a emoção que você quer. Olha só que interessante. Esse é meu estilo, desenvolva o seu. Muito obrigado por assistir até agora e fiquem ligados porque vai ter mais tutorial nesse estilo. Espero que tenham aprendido alguma coisa.